Bom dia, irmãos. Um prazer estar novamente aqui, trazendo mais uma porção da Palavra do Senhor para nós meditarmos, relembrarmos os ensinamentos do Senhor. Hoje, para a sociedade, de uma forma geral, estão aí comemorando a Páscoa, de uma forma que nós temos consciência que muitos a comemoram sem entendimento, sem ter o verdadeiro discernimento do ensinamento bíblico do Senhor. E nós vamos estar aqui fazendo uma meditação. Vou convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, aqueles que puderem, a partir no capítulo 12, a partir do versículo número 3. Não vou fazer toda a leitura desse capítulo, mas vocês puderem depois, façam a leitura, façam a meditação mais profunda, vão adquirir aqui um aprendizado muito gostoso, muito importante na palavra do Senhor. No versículo de número 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então o ensinamento aqui, a orientação para as pessoas é que a celebração da Páscoa, ela deveria ser realizada em família. Hoje nós estamos vendo que grande parte de nós, devido aos acontecimentos dos últimos dias aí, mas estamos mais em casa, estamos reservados, estamos em quarentena, então nós estamos em família, né? Nós estamos aí, esposa, esposos, filhos, estamos juntos, e essas pessoas nessa época aqui, o povo de Israel que estava ali no Egito, como escravos, eles foram orientados para que cada família pegasse um cordeiro e o sacrificasse. Olha, no versículo número 7 nos diz assim: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então eles deveriam sacrificar esse animal, e com o sangue eles fariam marcas nas laterais das portas, no batente superior, né? E havia um motivo para isso. Olha, no versículo de número 11: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Então estaria vindo ali, o Senhor ia trazer morte para os primogênitos, para os filhos mais velhos, né? Os primeiros filhos dos animais também seriam mortos. E o Senhor estava dando uma oportunidade para o povo de Israel, para o povo dele, para o povo que ele amava, que ele tinha em apreço, né? Ele iria passar, o destruidor viria, traria morte àquelas pessoas, mas aqueles que fizessem isso, o sacrifício do cordeiro, e com o sangue do cordeiro marcasse a entrada da sua casa, ali a sua porta, quando viesse o Senhor, ele passaria sobre essa casa, ele daria um salto sobre essa casa. Nessa casa não haveria mortandade. Esta é que era a Páscoa, a passagem do Senhor. O Senhor passaria por aquela casa, não permitindo que a mortandade entrasse ali. Voltando aqui no nosso versículo número 5, diz assim: assim, pois, o comereis. Olha só como eles deveriam estar. Vou só frisar: lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão. E comeriam apressadamente. Eles estariam numa postura de quem está se preparando para uma viagem. E eles de fato iriam fazer uma viagem, né? Porque eles não estavam na terra deles. Eles estavam como escravos. O Senhor tinha um lugar mais especial para eles, uma terra maravilhosa, como diz a palavra, que emana leite e mel. Uma terra maravilhosa, abençoada, que o Senhor lhes daria. Então eles não poderiam mais ficar ali como escravos. E a passagem do Senhor era uma forma de libertar o povo de Israel.
O Senhor passaria e iria tirar a vida dos primogênitos. Mas ao povo de Israel estava reservado vida. Aqueles que o Senhor ama, Ele dá vida. E o Senhor continua nos amando e Ele quer nos dar vida. Olha, vamos mais adiante. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. A Páscoa, a passagem. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então aqueles que fizessem o sacrifício lá com o cordeiro, né? Eles iriam marcar as portas com sangue, eles iriam se alimentar do cordeiro. E eles deveriam estar com as vestimentas numa situação de alguém que está prestes a sair da escravidão, a sair do meio daquele povo em que não era o povo escolhido de Deus. O povo de Deus deveria se separar. Então essa era a forma de comer. Vamos mais adiante, João, capítulo de número 5, lá no versículo de número 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, da mesma forma que aconteceu com o povo de Israel, quando eles estavam lá no Egito, que o Senhor passou, mas deu um salto sobre a casa deles, pulou a casa deles para que ali não houvesse mortandade, mas que houvesse vida. Da mesma forma, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, veio para que nós não fôssemos mortos, mas para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, vida eterna. Vou ler novamente o versículo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. Você já ouviu a palavra do Senhor? Você já meditou na palavra do Senhor? E crê naquele que me enviou, crê em Deus. O que acontece com essa pessoa? Tem morte? Não. Tem vida eterna. E não entrará mais em condenação. Por que não entrar em condenação? Porque pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor, Ele passou da morte para a vida. Nós, sem Jesus Cristo, somos pessoas condenadas pelo nosso pecado. Mas quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, nós passamos de uma condição de condenados para uma condição de pessoas salvas em Jesus. Versículo número 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quando fala de mortos aqui, não se trata daquelas pessoas que estão lá nos cemitérios. Está falando daqueles que estão mortos pelas suas ofensas e pecados. Todos nós, sem Jesus Cristo, devido ao nosso pecado, nós estamos mortos diante de Deus. Estamos separados de Deus. Mas quando nós ouvimos a voz do Filho de Deus, e nós cremos e o aceitamos, né? E os que ouvem, viverão. Versículo número 26 diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, em Jesus, nós temos vida. Por quê? Porque Jesus nos dá a vida. Jesus, ele veio deu um salto maravilhoso para nos levar para a presença de Deus. Então, nós comemoramos a Páscoa. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos indo ao templo, nós celebramos a ceia do Senhor, né? E ali, quem quiser depois vai fazer uma leitura bíblica maravilhosa lá em 1 Coríntios, capítulo 11, pode ler a partir do 23, mas em especial os versículos número 24 e 25, fala como é que nós comemoramos essa Páscoa, como é que nós comemoramos qual é a importância de Jesus Cristo nas nossas vidas. 1 Coríntios, no capítulo de número 5, lá no versículo de número 7, nós temos aqui um conselho do Senhor. Alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
Então nós não devemos ser como antes, nós devemos ser diferentes. Alipai-vos do fermento velho. O fermento representa o pecado, né? Então nós devemos deixar o pecado para que nós sejamos uma nova massa, uma massa pura, né? Assim como o Senhor é, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós estamos aqui na terra e aqui também não é o nosso lugar de permanência. Nós estamos aqui também de Páscoa, nós estamos aqui também de passagem. A nossa vida, aquela parte da vida que nos mais importa e que será mais duradoura, é aquela que nós queremos passar na presença do Senhor. E para nós darmos esse salto, para nós passarmos para a presença de Deus, nós precisamos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então que no dia de hoje, esse dia que as pessoas comemoram a Páscoa, inexplicável, biblicamente falando, a questão do coelhinho da Páscoa, o ovo de chocolate, ovo de Páscoa, né? Isso é inexplicável segundo a palavra do Senhor. Logicamente que a gente sabe a questão do comércio e toda uma cultura que existe. Mas a nossa Páscoa é relembrarmos do que Jesus Cristo fez por nós. O amor dele, o sacrifício dele. Ele foi sacrificado para quê? Para nos dar vida, né? Ele é o nosso Cordeiro, né? Não fomos nós que o entregamos, foi ele que se entregou, foi Deus que entregou o seu Filho para que morresse em nosso lugar, né? Por que ele fez isso? Porque ele nos ama demais. O seu amor é imenso, seu grande amor fez com que ele entregasse o seu Filho como Cordeiro. Se vocês fizerem a leitura lá, em Êxodo, você vai ver que o cordeiro deveria ser sem mancha, sem nenhum defeito, novo, né? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, sem pecado, que o Senhor entregou para nos libertar da escravidão do pecado, para que nós possamos, então, a partir daí, viver para o Senhor. E um dia ele virá nos resgatar. Um dia, ainda que nós venhamos partir dessa vida antes da volta de Jesus, nós seremos levados para a presença do Senhor. Quando ele voltar para buscar a sua igreja, nós vamos ressuscitar, juntamente com aqueles que aqui estiverem, todos nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens, diz a palavra. Por que vamos passar por isso? Porque Jesus Cristo, a nossa Páscoa, veio e providenciou tudo para que isso acontecesse. Se você quer, de fato, comemorar, celebrar a Páscoa de Jesus Cristo como alguém que foi liberto da mortandade, você precisa reconhecer, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. E nós precisamos valorizar isso. Nós devemos demonstrar o nosso amor por aquele que nos remiu, por aquele que nos perdoou. Pela fé em Jesus Cristo, nós temos vida e vida em abundância. Que Deus abençoe e nos dê um dia maravilhoso hoje de meditação, de agradecimento a Deus, né? Já que se fala tanto em Páscoa, mas nós devemos comemorar a passagem do Senhor todos os dias. É muito óbvio isso, né? Mas que hoje, já que estão falando tanto de Páscoa, que nós saibamos refletir e transmitir para as pessoas pelo menos uma porção da verdade bíblica, né? Não tem problema nenhum comer chocolate. Ou tem, não sei, depende da sua saúde. O problema não está no chocolate. O problema está em as pessoas entenderem ou acharem que se resume a festa, a uma alegria carnal, a presentes que se dá para as crianças, né? É mais do que isso. Jesus Cristo que foi o verdadeiro presente que nós recebemos do Senhor. Que Deus abençoe a todos, tenham um dia maravilhoso. Eu vou frisar aqui, algumas pessoas falam que às vezes falta oração. Eu não me sinto à vontade em ficar orando, olhando para um vídeo. Às vezes eu faço, mas
bem estranho para mim, mas que nós possamos estar com os nossos corações ligados ao Senhor, tá bom? E o meu tempo é curto, como eu sempre digo para os irmãos. Então, que o Senhor abençoe, que os irmãos fiquem em oração, agradecidos a Deus pelo que Deus tem feito nas suas vidas, e não vamos esquecer de estar em oração uns pelos outros e pelo nosso país, por este mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.